Santos recebeu hoje o Workshop Internacional de Engenharia Portuária. O evento abordou a questão dos túneis imersos. O evento foi promovido pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Um espetáculo esse evento, um espetáculo, um chamamento, é um crescimento, uma valorização dos nossos profissionais. Um dos palestrantes é o holandês Renko van den Vengaar, especialista em túneis imersos. No planeta existem 134 acessos desse tipo, 60% deles no país europeu. Vengaar acredita que essa tecnologia é viável no Brasil. Eu acredito que o Brasil pode construir os elementos e obter ajuda externa para o design e para a construção, e claro, para a imersão. A extensão é mínima e não há restrições ligadas à altura, o que também facilitaria a operação do aeroporto. O diretor de engenharia da Unisanta, Áureo Pasqualetto, acredita que as soluções apresentadas no workshop podem contribuir para o projeto da ligação seca entre Santos e Guarujá. Essa solução de túnel é a solução mais indicada para a nossa região. Não apenas um, até mais de um túnel precisam ser construídos, porque nós temos aí uma situação que, por exemplo, na travessia de Balsas, é uma situação que, se aumentar o movimento de porto, a circulação de navios, a travessia vai piorar ainda mais por causa da circulação dos navios, conflitos entre as balsas e a circulação de navios. Mais de 30 mil veículos dia dentro das balsas, então isso custa muito caro, essa ineficiência, né? E para uma cidade portuária que arrecada bilhões anualmente, o nosso porto ele tem um nível de arrecadação de centenas de bilhões anuais e nós temos recursos para fazer, né? Então acho que o momento é agora, né, de concluir esse nosso primeiro túnel. Nós falamos aqui em 3 túneis nos próximos 30 anos e vai ser inevitável isso, né? Então nós estamos muito próximos disso. Equipes da Alfândega de Santos localizaram mais de 1 tonelada de cocaína escondidas em uma carga de café com destino à Europa. Foi durante uma ação realizada no interior de um terminal de contêineres no Porto de Santos. A carga regular era de café verde e estava embalada em sacos de juta. O destino final seria o Porto de Antuérpia, na Bélgica. A carga foi selecionada para ser inspecionada com um scanner. Quando o contêiner foi aberto, foram encontrados 33 sacos de café, que na verdade eram 30 tabletes de cocaína. A droga interceptada pela Receita Federal foi entregue à Polícia Federal, que assumiu as investigações. Desde o começo do ano, já foram interceptadas mais de 20 toneladas de cocaína no Porto de Santos. O clima deve ficar instável e pode chover a qualquer hora em toda a Baixada Santista nesta quinta-feira. É hora da previsão do tempo. Em Santos, o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva ao longo de todo o dia. A mínima será de 22 e a máxima de 27 graus. Em Guarujá, faz sol entre nuvens. À tarde deve chover. A mínima será de 22 e a máxima de 27 graus. Em Cubatão, o dia será quente, com máxima de 31 graus. O sol aparece pouco e há possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima pode chegar a 23. Em São Vicente, há 80% de chances de chuva. O tempo fica encoberto. As temperaturas variam entre 21 e 27 graus. Praia Grande tem sol, mas muitas nuvens se formam ao longo do dia. Mínima de 21, máxima de 28. Mongaguá tem pancadas de chuva ao longo do dia e calor, com temperaturas variando entre os 24 e os 28 graus. Chegou a 527 o número de locais afetados pelas manchas de óleo desde o final de agosto poluem a costa do país. Essa e outras notícias você confere agora no Brasil em 1 minuto. O dado é do último balanço do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, divulgado na manhã desta quarta-feira. Ao todo, 68% dos municípios do litoral nordestino desde o início do desastre ambiental.
Das 111 cidades afetadas, 107 estão no Nordeste e 4 no Espírito Santo, primeiro estado do Sudeste atingido pelas manchas. Segundo o IBGE, existem 156 municípios no litoral nordestino. Ainda de acordo com o IBAMA, 97 animais já morreram por conta da contaminação e pelo menos 134 foram encontrados com manchas de óleo. Em média, 1 hora dos trabalhadores negros e pardos vale 59% da hora do trabalhador branco, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o levantamento, os negros ganham em média R$ 10,01 por hora trabalhada. Entre os brancos, esse valor sobe para R$ 17. O presidente Jair Bolsonaro informou por uma rede social que decidiu deixar o PSL e criar um novo partido, chamado Aliança pelo Brasil. Ele publicou a mensagem após ter se reunido no Palácio do Planalto com parlamentares filiados ao PSL. A saída de Bolsonaro ocorre depois de uma série de desentendimentos entre ele e o presidente do PSL, Luciano Bivar. No mês passado, o presidente afirmou a um apoiador para esquecer o partido, acrescentando que Bivar está queimado para caramba. Para repercutir essa mudança de partido do presidente Jair Bolsonaro, recebemos hoje em nosso estúdio o especialista em finanças públicas, Rodolfo Amaral. Rodolfo, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. O que você acredita tenha levado o presidente a tomar essa decisão de sair do partido, Rodolfo? Já há algum tempo que ele anda meio em rota de colisão, não é, com a cúpula do PSL. Na verdade, boa noite a você, Irineu, boa noite ao telespectador. Eu acho que, na verdade, o PSL, da forma com que nasceu, já foi uma coisa um tanto quanto precipitada. A situação, a própria eleição do presidente da República foi algo também inusitado. Eu me lembro da última vez que eu estive aqui, eu brinquei e falei que o PSL parecia um saco de gato, ou seja, colocou todo mundo lá, um ficou brigando com o outro. Foi um ajuntamento para disputar a eleição. E em 10 meses eles acabaram não se entendendo, certo? A grande verdade é que a maioria dos eleitos foi na carona, no vácuo o presidente da República na eleição, e lá começou a questão que norteia a política, que é a vaidade e tal, a questão da liderança. E muitos já saíram, inclusive, né? Se elegeram e já se saíram do PSL. Então eles não se entendiam nem como a maior bancada do Congresso, não conseguiam sustentar e defender o próprio governo. Mas, de qualquer modo, eu acho que o presidente da República se precipitou com o anúncio dessa nova legenda. Primeiro, porque toda hora que nós discordávamos do partido, nós tivemos que criar uma legenda. Eu não sei onde vai parar esse país. Aliás, o ministro Marco Aurélio deu uma declaração a respeito disso. Ele é ministro do STF, mas é também o substituto do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que já existem partidos demais no país e pode ser que caiba a ele julgar, por exemplo, a criação desse novo partido aí do presidente Bolsonaro. E num momento inoportuno, porque nós estamos às vésperas de uma eleição, muitos dos deputados federais que migrariam automaticamente não vão migrar por causa disso, da garantia, da oficialização da legenda. Outros que serão candidatos a prefeito nas suas cidades terão receio de fazer essa mudança. Agora, nesse caso, a fidelidade partidária não se aplica, né, Rodolfo? Para os deputados, sim, mas para cargos majoritários não se aplica a lei de fidelidade partidária e, por isso, o presidente não seria afetado nesse caso. Exatamente, mas, de qualquer modo, é sempre uma insegurança, porque o partido, esses deputados que saem do partido, se ele não for para um novo partido, ele tem o risco de perder o mandato. Então, ninguém vai se arriscar dessa forma. E depois também vamos dizer o seguinte, o presidente da República precisou necessariamente do seu partido para ter maioria no Congresso. É verdade que antes se fazia aquela política do dando que se recebe, certo? Cargos, ministérios. O presidente da República atual adotou uma nova diretriz e está pagando o preço. Isso certo? Pode gerar alguma instabilidade econômica para o país, Rodolfo? Eu acho que tudo está gerando essa instabilidade, essa insegurança. O Brasil, o novo governo já começou com quase 6 trilhões
da dívida pública, algo difícil de se administrar, fez de uma forma corajosa, está fazendo alguma coisa da forma de corajosa, que foi derrubar a taxa Selic. Nós tivemos durante o governo do PT uma média de 15%, certo, de taxa Selic, chegou ao patamar médio de 15%, hoje nós estamos em 5%. Certo? Não é nada, no cômputo de um ano, como a Selic remunera 50% do valor dos títulos da dívida pública, nós estamos falando algo de uma economia em torno de 200 bilhões de reais. É um valor extremamente expressivo e em médio e longo prazo vai dar resultado. Então eu acho que essa situação que está permitindo com que o governo adote algumas medidas aí que vem anunciando de pacote para equalizar a economia. Mas eu espero que a gente tenha fôlego para chegar lá. Bom, o Rodolfo vai continuar aqui com a gente para comentar outros assuntos, mas antes, a cidade de Veneza, na Itália, registrou nesta terça-feira a maior inundação em mais de 50 anos. Veja os detalhes. Veneza registrou na noite desta terça-feira um pico de maré alta de aproximadamente 1,90 metro, segundo o Centro de Marés da cidade italiana. Inclusive hoje foi pedido estado de catástrofe natural, uma vez que os custos serão significativos. A expectativa é que o nível da água continue subindo. As águas inundaram o vestíbulo da Basílica de São Marcos, algo pouco frequente. É a pior inundação em 50 anos. Manifestantes contra o governo de Hong Kong paralisaram partes do polo financeiro asiático pelo terceiro dia seguido nesta quarta-feira. Algumas linhas de transportes, escolas e muitos negócios deixaram de operar depois que a polícia alertou que o agravamento da violência atingiu níveis mortais. Cerca de 10 mil manifestantes interditaram ruas do centro do distrito comercial da cidade. Usando trajes de escritório e máscaras proibidas, eles marcharam e lançaram tijolos em ruas que abrigam algumas das propriedades e lojas de artigo de luxo mais caras do mundo. Apoiadores do presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, entraram na embaixada da Venezuela em Brasília na manhã de hoje. Enquanto a embaixadora designada por Guaidó, Maria Tereza Belandria, diz que a sede diplomática abriu as portas voluntariamente, manifestantes pró-Nicolás Maduro falam em invasão. A polícia militar foi chamada para reforçar a segurança do local. Do lado de fora, manifestantes demonstravam apoio ao atual corpo diplomático, indicado pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. O governo brasileiro reconhece Guaidó como presidente da Venezuela e Belandria como embaixadora do país no Brasil. Nós continuamos aqui com o especialista em finanças públicas, Rodolfo Amaral, para comentar agora essa confusão que aconteceu de manhã lá na Embaixada da Venezuela em Brasília. Qual é a situação hoje na Venezuela e qual é também a posição do governo brasileiro? Na verdade, a gente já vem acompanhando os pronunciamentos do presidente da República em relação ao comportamento, ao autoritarismo praticado na Venezuela. Ou seja, essa animosidade ela já existe politicamente de uma forma oficial. A própria Venezuela, embora tenha embaixada aqui, retirou o embaixador. Então, esse conflito já existia. Evidentemente, a Venezuela, aqui dentro, ela acaba representando um símbolo para os governantes de esquerda, os simpatizantes de esquerda, e um símbolo no sentido contrário para a direita. Era esperado até em função dos últimos acontecimentos, da liberdade concedida ao ex-presidente Lula, que esses movimentos acontecessem. Tá? Não foi à toa que foi exatamente em torno de uma embaixada. A eleição do presidente da Argentina. Exatamente. Esse clima de intranquilidade, evidentemente que não é bom para ninguém, não é bom para a economia, esse tipo de conflito. O exagero em alguns momentos do presidente da República também ficar com esse apoio aos Estados Unidos, que por sua vez também tem as suas restrições à Venezuela. Eu acho que não é bom para ninguém esse tipo de conflito, esse tipo de manifestação. Eu acho que as pessoas e os grupos políticos e ideológicos, eles têm condições
de fazer um debate salutar em cima de ideias, em cima de fundamentos. É isso que a gente espera, é isso que a sociedade está esperando de todos nós. Tem alguma consequência econômica também isso? Quer dizer, qual é o nível de relação econômica hoje entre Brasil e Venezuela? Eu acho que não tem. Aliás, a Venezuela está numa situação caótica, tendo todo o poderio que ela tem do ponto de vista aí, de reservas de petróleo, ela acabou se esvaziando, até porque os Estados Unidos encontraram alternativas de independência de petróleo, o próprio Brasil com o pré-sal, ou seja, alguns países também de esquerda e que têm essa dependência do petróleo, como é o caso da Rússia, que acabam dando essa guarida à Venezuela. Não fosse isso, a situação seria ainda mais caótica, tá? Como também eu não sei como o governo da Venezuela ainda sobrevive de tantos os percalços, não fosse, evidentemente, o autoritarismo que tanto a esquerda brasileira critica, certo? Mas no caso da Venezuela, contraditoriamente elogia. Fecha os olhos. Rodolfo, obrigado mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Sábado às 5 da tarde, o Santos enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O repórter Fabiano Roma acompanhou o treino de hoje no CT Rei Pelé. Faltam só 6 rodadas para o fim do campeonato. E o Santos, com 64 pontos, ocupa a 3ª posição na tabela do Brasileirão. Na frente estão o Palmeiras com 67 e o líder Flamengo com 77 pontos. A equipe vem embalada por 4 vitórias consecutivas, 2 em casa. Aliás, esse ano o Santos só perdeu uma na Vila Belmiro. Mesmo estando distante do líder Flamengo, a situação do Santos é boa. Para o clássico de sábado contra o São Paulo, o empate garante matematicamente a vaga na Libertadores 2020. O Peixe, que tem aí algumas alterações para o Sansão. No ataque, por exemplo, 2 desfalques são certos. O titular Soteldo e o reserva Derlis Gonzalez foram convocados para defender as suas seleções Venezuela e Paraguai e não vão estar em campo no sábado. No meio-campo, Diego Pituca, que não jogou no fim de semana, deve voltar. E no setor defensivo, Gustavo Henrique deverá voltar a formar dupla de zaga com Lucas Veríssimo. E Pará, que não atuou no Serra Dourada, poderá retornar à posição. Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado, 5 da tarde, na Vila Belmiro. É um clássico e a notícia ruim é que os ingressos já estão esgotados. Quase 11.500 ingressos todos vendidos. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. E depois de um início de semana polêmico, José Carlos Pérez conseguiu na Justiça reafirmar a condição de presidente do clube. José Carlos Pérez reassumiu a presidência do Santos depois que o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, concedeu um efeito suspensivo à determinação que o havia afastado de suas funções por 15 dias. A punição foi dada depois que Pérez fez críticas à arbitragem do Campeonato Brasileiro. Na semana, o afastamento gerou polêmica. Nesta terça-feira, o vice Orlando Rolo reassumiu as funções dentro da diretoria e, com Pérez afastado, tentou tomar o poder e ficar na presidência. Rolo, inclusive, chegou a protocolar o pedido de saída de 4 membros do comitê de gestão do Peixe. José Carlos Pérez afirmou ter ficado surpreso com a atitude de Orlando Rolo e acusou o vice de tentar tomar a presidência à força. Em comunicado oficial, o STJD informou que a punição ao presidente se refere à esfera esportiva e não administrativa. Pérez é o presidente. No próximo dia 19 será comemorado os 50 anos do milésimo gol do Rei Pelé. A data foi celebrada antecipadamente no museu que leva o nome do atleta do século aqui em Santos. Craques que ajudaram a escrever a história do maior time do mundo ao lado do rei. Momentos de descontração que vão ficar para sempre na lembrança. O tempo passa e Pelé não perde a majestade. Não faltaram simpatia e carinho com os fãs a cada autógrafo. O presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Marcelo Teixeira, entregou ao atleta do século uma placa comemorativa aos 50 anos do milésimo gol. É uma bênção
A gente tem que agradecer muito a Deus, né, essa oportunidade de poder ver o rei bem, com saúde, com toda essa vitalidade de um rei também, que nunca perde a sua majestade, e ao mesmo tempo, em nome do Conselho Deliberativo do Santos, tivemos essa oportunidade de homenageá-lo quando ele lembrou das criancinhas e lá fez uma declaração tão importante para o nosso Brasil e para o mundo. Aliás, ele sempre dando os seus depoimentos, seus alertas, os seus cumprimentos, sempre de uma forma tão elegante e ao mesmo tempo esperançosa. No dia 19 de novembro de 1969, o mundo parou para ver essa cobrança de pênalti. Pelé superou o goleiro Andrada e o Peixe venceu o Vasco da Gama por 2-1 em pleno Maracanã. No último ano que eu joguei com ele estava fazendo coisas novas ainda, sabe? Ele criava coisas absurdas e incríveis que um ser humano não consegue fazer. Por isso que eu digo que ele é ET, veio de Saturno. E, na verdade, seu Dondinho e Dona Celeste rasgaram a fórmula, não aparece nunca mais nada igual. No final, Pelé atendeu nossa equipe. Falou sobre o atual momento do Peixe, seleção brasileira, sua ligação com o Pepe e ainda mandou uma mensagem para os telespectadores da Santa Cecília TV. Pelé, que dia especial, não? Qual a lembrança daquele gol, daquele dia as pernas tremiam? Foi um dos momentos mais tensos da sua vida? Bom, não dá para esquecer, né? Que realmente foi, não há dúvida. Só Deus que pode explicar uma coisa dessa, né? Porque realmente são momentos que você passa na vida que não tem explicação. Verdade. Agora, sobre a atual situação do Santos, você acha que o São Paulo deve continuar? Como que avalia também o futebol do Flamengo? Bom, de uma maneira geral, eu acho que, falando em Santos, o Santos até conseguiu, né, uma posição que dá para entender, né? Porque tudo que aconteceu, as mudanças que tivemos, não tinha time. Agora, a única coisa que foi estranha, apesar do meu querido Sampaoli ter feito um excelente trabalho para o Santos, isso que sirva de exemplo para todos os brasileiros, é que, poxa, não, tem mais de 10 estrangeiros. Nunca aconteceu isso na história do Santos Futebol Clube, né? E infelizmente não foi campeão, porque se tivesse sido campeão seria melhor ainda, né? Mas quem sabe, terceiro lugar até aí tá bom. Vamos esperar acabar o campeonato, que falta ainda 5, 6 rodadas, né? Pode ser que o Santos chegue ali mais perto do Flamengo. E o Flamengo? O Flamengo, acho que vai ser difícil tirar do Flamengo essa. E qual a sua avaliação do trabalho aí do Tite, a seleção brasileira? Bom, a seleção brasileira, eu acho que o pior já passou. Nós tivemos uma dificuldade muito grande e agora o time está pelo menos confiável, dá para a gente, né, trabalhar direitinho. O Tite fez um bom trabalho. Agora, futebol, você sabe que tem muitas surpresas, né? Pode ser que agora, depois dessa parada, depois não seja a mesma coisa, não aconteça a mesma coisa. Mas eu estou confiante, eu acho que dá para fazer uma boa seleção. Só para finalizar, pessoal que assiste, o Canhão da Vila Pepe costuma dizer que é um ET. Gente, ele é um ser humano. O Pepe. É que o Pepe é palhaço mesmo, desde a época que ele era criança. Agora que ficou meio gaga, pior ainda, né? Então, tudo que ele vem falar, mas é um irmãozão, poxa, nos ajudou durante muito tempo, trabalhamos juntos já há um tempão. E o que é mais importante é que essa amizade, né, permaneça, porque começou dentro do campo e agora a gente é amigo fora do campo, isso é mais importante. Só mande um abraço para todo mundo que nos assiste da Santa Cecília TV. Aos queridos amigos da Santa Cecília e de todo o Brasil, eu aproveito essa oportunidade para desejar uma boa sorte para todo mundo e que o nosso Brasil saia dessa confusão que nós estamos sentindo, dessa preocupação, em nome de Deus. A edição desta quarta-feira fica por aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região, acessando santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã.